tão acolhido, né, essa natureza. Aqui mesmo hoje, nesse domingo, né, nessa chuvinha, a gente pode dizer que somos realmente abençoados e abençoados de estar aqui. E sabe que eu estava hoje vendo a minha agenda e exatamente há um ano atrás eu estava aqui. Mais especificamente no dia 10 de julho de 2022, eu tenho um controle das minhas palestras, né? E eu tenho uma agenda de palestras anual. E daí eu fui ver os temas que eu já tinha abordado aqui e vi que no dia 10 de julho de 2022 eu estava exatamente aqui. Então, é muita gratidão, né? Poder retornar um ano depois para que possamos refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E o tema que eu escolhi para abordarmos nessa manhã chuvosa é a gratidão. Muito se fala sobre a gratidão, né? Às vezes os senhores já viram outras palestras, já ouviram outras palestras sobre gratidão, e parece que é um tema tão batido, né? Hoje muita gente fala, né, sobre gratidão, só que é um tema extremamente importante. Nunca é demais a gente lembrar que nós temos que ser gratos por tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, porque nós temos que ter em mente que tudo vem para a nossa evolução, tudo vem para o nosso crescimento, até mesmo aqueles acontecimentos, aqueles eventos que a gente muitas vezes classifica como não sendo tão favoráveis, como não sendo tão bons. E por que a gratidão abre portas? Eu já estou afirmando ali que ela abre portas. E a gente vai ver o porquê disso. O que a doutrina espírita nos fala sobre a gratidão? E mais especificamente aqui eu vou abordar Joana de Ângeles. Joana tem uma obra, Joana Ventura do Divaldo Pereira Franco, tem uma obra que se chama Psicologia da Gratidão. É uma obra, como toda a série psicológica da Joana, extremamente densa. Extremamente intensa e profunda. Às vezes a gente lê, tem que reler para conseguir internalizar aqueles ensinamentos da Joana. E a gente sabe o que é a tal da gratidão que é tão falada por aí? Eu posso dizer que eu sei sim o que é a gratidão. Toda vez que alguém me faz um favor, toda vez que alguém me faz algo de bom, me presta um serviço, eu vou lá e agradeço. Será que isso por si só eu posso dizer que é a tal da gratidão? Não, isso por si só não é gratidão. O nome disso é educação. A gente tem que retribuir verbalmente, né, um favor, um serviço que nos prestam, um favor que nos fazem. E a gente tem que exteriorizar isso. Mas se a gratidão não é simplesmente essa retribuição verbal, meu muito obrigado, muito obrigada, o que é a gratidão? Então eu posso pensar que quando eu volto meus pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a espiritualidade, a Jesus, nosso Mestre, e agradeço por algo, eu estou sendo grato. O nome disso não é gratidão. Isso é a oração, e na oração a gente sabe que a gente pode louvar, que a gente pode agradecer, que a gente pode fazer as nossas súplicas. Isso por si só também não configura a gratidão, porque a gratidão é muito mais do que isso, é muito mais do que um agradecimento que eu faço a alguém ou um agradecimento que eu faço em uma oração. A gratidão, ela é uma postura que eu escolho adotar perante a vida. Nós sempre temos escolha, porque nós temos
nosso caminho. E essas escolhas, elas muitas vezes são conscientes, ou elas podem ser também inconscientes. Eu tomo determinadas atitudes e sem perceber eu estou trilhando um caminho, eu estou fazendo as minhas escolhas através das minhas ações ou através das minhas omissões. Então eu estou sempre escolhendo. Eu estou sempre, a cada momento, exercitando o meu livre-arbítrio. Hoje nós exercitamos o nosso livre-arbítrio escolhendo estar aqui. Escolhendo estar nessa manhã, estudando, refletindo sobre a doutrina espírita. E a cada escolha, a gente tem diversas renúncias, não é mesmo? A gente deixou a nossa cama quentinha lá em casa, nessa manhã chuvosa. Muitos pegaram a estrada para vir para cá, na chuva. A gente escolheu isso e a gente renunciou a várias outras coisas para estar aqui. E assim é com tudo na nossa vida. Por isso é tão importante a gente fazer escolhas conscientes. A gente realmente ter a noção do que estamos escolhendo e assim criando na nossa vida. E quando a gente fala de gratidão, ela também é uma escolha. A gente não pode estar grato em alguns momentos. Hoje eu estou grata. Eu tenho que ser grata. Entendem a diferença? Porque o estado, ele é transitório. Às vezes eu estou feliz, às vezes eu não estou tão feliz. Às vezes eu estou tranquila, às vezes eu estou nervosa. Esse estado, ele é pontual, ele é transitório. Agora, quando eu falo em ser, isso é permanente. E a gratidão, ela tem que ser permanente na nossa vida. Eu tenho que escolher olhar para o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. Porque a nossa vida vai ter reveses. Vão ter acontecimentos em que nós vamos ser desafiados. E está tudo certo, porque afinal de contas a gente veio para cá, para essa vida terrena, para isso mesmo, né? Para esse planeta de provas e expiações, para crescer, para evoluir através justamente desses desafios. E se a gente adota ter essa postura de internalizar a gratidão, de ser grato em todos os momentos, a gente vai passar por tudo isso de uma forma muito mais leve. Porque eu passo a reconhecer na minha vida tudo que eu tenho de bom, tudo que eu tenho de bênção. E a gente tem muitas bênçãos ao longo do nosso dia. Acordar hoje foi uma bênção que cada um de nós tivemos. Quem lembrou de agradecer? Ainda que por um segundo voltar o pensamento ao se deparar com vida. Abri os olhos, respirei, puxa vida, eu estou viva. Eu tenho mais um dia, eu tenho mais uma oportunidade. A vida é isso, a vida é uma grande oportunidade que a gente tem que aproveitar e que a gente tem que reconhecer e valorizar, e para isso a gente tem que reclamar menos. Reclamar, se a gente for ver o radical ali da palavra, a gente tem o prefixo re, que indica repetição, e a gente tem o verbo clamar, que é pedir, que é suplicar. Toda vez que eu reclamo, eu valorizo, eu enfatizo justamente aquilo que eu não quero na minha vida. Então eu reclamo da falta de dinheiro, eu reclamo da falta de oportunidade, eu reclamo da minha família, dos familiares difíceis, eu reclamo do meu relacionamento conturbado, eu reclamo da minha saúde, eu dou ênfase a justamente aquilo que eu não quero. E é justamente como se eu estivesse pedindo, suplicando mais daquilo. Então, isso é muito importante a gente entender,
que a gente, tudo aquilo que é recorrente dos nossos pensamentos e sentimentos ganha força. A gente enfatiza aquilo para a nossa vida. E se a gente reclama muito de algo, a gente está valorizando isso que, na verdade, a gente não quer, que a gente gostaria de afastar, mas não é com essa postura de reclamação que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas, os nossos desafios. A gente tem que, ao contrário, ter uma postura de reconhecimento de que a gente tem, às vezes, familiares mais difíceis de lidar. Às vezes a gente pode ter um relacionamento mais conturbado com alguém. Às vezes a gente pode estar atravessando uma fase mais desafiadora no trabalho, ou uma perda, às vezes, de um emprego. E tudo isso na nossa vida é transitório. Tudo isso na nossa vida tem solução, principalmente se a gente quiser resolver tudo isso, principalmente se a gente der o primeiro passo, que é a mudança da nossa vibração, do nosso padrão vibratório. Se a gente se coloca para baixo nesses reveses, nesses desafios da vida, tudo fica muito mais difícil, porque a gente não se coloca em condições de ser auxiliado pela espiritualidade. A gente perde a chance, muitas vezes, de ouvir conselhos, de seguir a nossa intuição, porque a gente está numa perturbação tão grande que a gente não dá aso para que a serenidade tome conta de nós. E se nós não estamos serenos, a gente tem muito mais dificuldade de avançar na vida e resolver os nossos problemas. O nosso nervosismo, a nossa aflição, isso não vai resolver as coisas. Então a gente tem que parar, serenar, pedir ajuda da espiritualidade, que está sempre disposta a nos auxiliar. E sim, tentar ser grato por tudo, até por esse problema, porque ele veio para nos mostrar algo que a gente ainda não conseguiu enxergar. Falando da obra da Joana, a psicologia da gratidão, a Joana vai definir a gratidão como o reconhecimento, a valorização, o reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou por tudo quanto se lhe é concedido. Então veja que a Joana não diz que a gratidão é o reconhecimento de tudo de bom que a gente recebe, de tudo de bom que nos é concedido. Não. Ela fala tudo. A gente tem que ser grato por tudo, por todos os momentos. E a psicologia da gratidão, ela tem que ser vivenciada, ela tem que fazer parte de nós. Nós temos que ser gratos e não estar gratos. Eu sou grata, é um estado permanente. Em todos os momentos da existência corporal, a gente tem que ser grato, porque a gratidão nos indica que nós estamos amadurecendo, psicológica e espiritualmente. A gente tem que entender que nós estamos inseridos em um mundo que tudo é energia. Nós somos energia, nós emanamos energia, nós recebemos energia, agora mesmo nós estamos numa troca mútua de energia. Aqui a gente tem Thomas Edison, inventor da lâmpada, que era um estudioso em último grau da energia. E ele queria criar a luz. E o que ele fez? Ele começou com seus estudos e ele, um dia, estudioso da física, ele pegou um filamento metálico, fez uma vibração nesse filamento metálico e ele criou o som. Mas ele não queria criar o som, ele queria criar a luz. Então ele pensou, eu tenho que fazer uma vibração muito maior nesse filamento metálico
para que eu possa, então, criar a luz. E aí foi o que ele fez, ele pegou um outro filamento metálico, fez uma vibração maior nesse filamento e ele criou calor. Mas ele ainda não se deu por vencido, ele queria criar luz. E ele imaginou que a luz, por ser uma energia muito mais intensa, precisaria de uma vibração também muito mais intensa. E ele então pegou um filamento metálico dessa vez mais fino e fez uma vibração muito mais intensa nesse filamento metálico. Então ele criou a luz. Só que com o oxigênio, aquele filamento entrou em combustão e veio aquele clarão e se apagou. Aí ele teve a ideia de colocar esse filamento metálico em que se faz uma vibração dentro de um tubo de vidro a vácuo. Eis que estava inventada a lâmpada. Só que Thomas Edison continuou seus estudos sobre energia e ele descobriu que há algo que tem uma energia e uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz, uma energia muito mais intensa, que é a energia do nosso pensamento. O pensamento, ele se regula em uma frequência muito mais intensa do que a da luz. Daí que a gente tem que parar para pensar. Quais são os pensamentos que eu estou emitindo? Qual é a energia que eu estou vibrando para o universo? Que é exatamente aquilo que eu também vou receber em troca. E a gente pode começar a mudar o nosso padrão de pensamento, a nossa energia, o nosso padrão vibratório, começando a agradecer por absolutamente tudo. Principalmente por aqueles momentos mais desafiadores, por aquelas pessoas mais desafiadoras que vêm para a nossa vida, porque é justamente nisso que a gente vai ter um maior aprendizado. Essas são as oportunidades de crescimento que a vida nos oferece. Essas provas rudes, segundo Santo Agostinho, que elas vão nos mostrar de que forma nós estamos talhando o nosso crescimento espiritual. Quem é grato é mais feliz? A gente geralmente espera um acontecimento favorável para daí ficar feliz, não é? Eu vou ser feliz se acontecer tal coisa. Eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Eu vou ser feliz se isso, se aquilo. A gente condiciona a felicidade a acontecimentos externos a nós, quando a gente não percebe que a felicidade está dentro de nós. A felicidade não depende de nada nem de ninguém externo a nós. A felicidade depende de um padrão de pensamento nosso e de uma mudança de atitude perante a vida nossa. E se a gente começa a ser grato por tudo, isso quer dizer que a gente começa a valorizar tudo de bom que a nossa vida tem, e a gente tem muitas coisas boas. Só que muitas vezes a gente foca só no problema, muitas vezes a gente foca só nos reveses. Paulo já dizia, em tudo, em absolutamente tudo, dai graças, porque a nossa vida é assim. Às vezes a gente vai ter chuvas e tempestades, às vezes a gente vai ter bênçãos, e às vezes a gente vai ter chuvas de bênçãos. E se a gente não olhar a vida com esses olhos da gratidão, a gente muitas vezes vai ter essas chuvas de bênçãos e não vai reconhecer, e não vai valorizar. Além do mais, a gratidão, ela abre as portas da nossa conexão com a espiritualidade. A gente consegue se conectar com a espiritualidade superior que quer e que pode nos auxiliar, porque a gente eleva o nosso padrão vibratório e a gente vai se ligar a espíritos encarnados e desencarnados que estejam vibrando nessa mesma
frequência. Porque tudo é energia. E o nosso pensamento é energia também. A gente tem que até agradecer pelas coisas que a gente não recebe, pelas portas fechadas. Sim, até por isso a gente deveria agradecer, porque muitas vezes uma porta fechada é um livramento, é algo que Deus, com a sua bondade, com o seu imenso amor por cada um de nós, retira da nossa vida, porque não seria favorável. E a gente, muitas vezes na nossa pequenez, a gente não reconhece isso. E a gente muitas vezes é orgulhoso e a gente quer porque quer determinada coisa, a gente quer porque quer determinado objetivo, só que a gente não para pensar, né, se aquilo realmente seria bom para a gente. A gente muitas vezes não sabe também, né? A gente não consegue enxergar ali na frente, mas Deus, nosso Pai, enxerga. E muitas vezes Ele fecha uma porta na nossa vida para que a gente possa se livrar de algo que nos seria prejudicial. E até pelas portas fechadas, a gente tem que agradecer. É a mão de Deus agindo na nossa vida. Porque muitas vezes aquilo naquele momento não seria o melhor. Às vezes aquela porta até vai se abrir, mas no momento mais à frente, quando nós estivermos mais preparados para valorizar o que de bom virá para a nossa vida. Essa frase de Jesus, quando a gente diz que a quem tem mais será dado e a quem não tem, até o que tem será tirado, se a gente fizer uma interpretação literal dela, ela foi estranha, ela foi injusta. O que Jesus quis dizer com isso? A gente tem que fazer uma interpretação lógica e sistemática de todos os ensinamentos e os dizeres de Jesus, para que a gente possa realmente chegar ao alcance daquilo que Ele queria nos passar. E se a gente interpretar a palavra oculta aí, nessa frase, como a gratidão, como a valorização de tudo que a gente tem na nossa vida, a gente vai passar a entender que a quem é grato, mais será dado. Porque eu demonstro que eu reconheço, eu demonstro que eu valorizo tudo de bom que acontece na minha vida, tudo de bom que eu recebo. E até os desafios, eu também valorizo. Porque eu sei como espírita que eles vêm para me mostrar. E os ingratos? Aqueles que não valorizam nada, que só reclamam, que só lamentam. Eles mostram que eles não estão preparados para receber as benesses da vida. Porque se eu não valorizo as pequenas coisas, eu demonstro que eu não estou preparado para receber grandes coisas na minha vida. E como eu disse, a gratidão, a felicidade não depende de algum acontecimento externo a mim. Eu não tenho que estar alegre para me sentir grata, ao contrário, me sentindo grata, estando grata, vivendo a gratidão, estando não, sendo grata, reformulando aqui, sendo grata, eu me torno mais feliz. Sim, porque eu passo a reconhecer tudo de bom, todas as bênçãos que eu tenho na minha vida, todas as oportunidades que eu tenho na vida de crescimento. Eu passo a não temer os desafios, porque eu sei que eles vão me mostrar algo. Então, está tudo certo. Na minha vida só vai vir o que é para o meu bem. Seja o que for, e eu sou grata por isso. Jesus, no capítulo número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, ele nos diz que a gente não tem que viver sofrendo tanto, se martirizando tanto, se culpabilizando tanto,
A gente vai ter erros, a gente vai ter acertos, e tudo faz parte da caminhada e está tudo certo. O nosso jugo tem que ser mais suave. A gente tem que tornar o nosso fardo mais leve, e isso depende de cada um de nós. Isso depende da forma como nós encaramos os nossos desafios. E na resposta à questão 937 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz a Kardec que a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Porque aquele que é ingrato, ele não olha, ele não valoriza as dádivas que ele tem. Como diz Haroldo Dutra Dias, ele contabiliza tragédias, mas ele não enxerga as dádivas. E como eu disse, se a gente não reconhece, não valoriza as pequenas coisas, como é que a gente vai estar pronto para receber grandes coisas na nossa vida? Se nem as pequenas a gente consegue agradecer e valorizá-las. E a gente pode dizer, a partir da obra de Joana de Ângeles, São Tomás de Aquino nos diz também, que a gente tem os níveis da gratidão. O nível 1 é o nível mais básico da gratidão. Vamos dizer, é o mais simples. A gente agradece pelo bem que nos acontece. Só que entendam que há pessoas que nem nesse nível estão, não conseguem agradecer nem pelo bem que recebem, nem pelas bênçãos que recebem, porque não valorizam aquilo, ou porque se acham credores de todas essas bênçãos, acham que aquilo teria que vir para a vida dele de qualquer forma, e não reconhece aquilo como uma benesse, como uma oportunidade, como uma bênção. Então, para que eu vou agradecer? Se aquilo fui eu que conquistei, se aquilo fui eu, a pessoa foca no eu. Só que a gente faz a nossa parte, a gente tem que ter ação. Só que o comando de tudo não está nas nossas mãos, a gente sabe, né? A gente tem que fazer a nossa parte e entregar para Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente faz a nossa parte e o resultado não vem porque não tinha que vir naquele momento, como eu disse, né? A gente tem o nível 2 da gratidão, gratidão pelo mal que nos deixa de acontecer. E o último nível da gratidão que nos demonstra, como diz a Joana de Ângeles, um amadurecimento psíquico, espiritual, emocional, é a gratidão nível 3. Quando a gente agradece até pelos reveses da vida, até pelo bem que deixa de nos acontecer. Aqui a gente já vai fechar a palestra, mas eu gostaria de ler um poema para vocês que vai ilustrar muito bem a gratidão no seu mais alto nível. Esse poema, deixa eu abrir aqui, ele foi psicografado por Chico Xavier, ele se encontra no livro Antologia da Espiritualidade, nos foi trazido pelo espírito da poetisa baiana Maria Dolores. O poema se chama Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te sim, que se me florescessem nessa existência, seriam, na verdade, desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte.
Quando me dás a solidão por guia, ela me inspira a buscar-te. Ensina-me que eu estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar em tudo que eu preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se eu cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor. E sempre, sempre que eu te rogue o que eu não deva, não me atendas, Senhor. Essa é a gratidão que a gente busca, essa é